Eu falei para vocês sobre DNA, sobre a duplicação do DNA, sobre a transcrição do DNA, que é pegar o DNA e produzir RNA, e hoje eu vou falar para vocês sobre a produção de proteínas, que é o que faltou na nossa aulinha lá. Deixa eu compartilhar a tela ali com vocês. Espera que eu vou deixar alguém entrar na sala. A Jaque chegou. Bom dia, Jaque. Então, todo mundo está vendo a minha tela? Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, perguntem, porque daí eu não estou no class, né? Ó, tradução e síntese de proteínas. Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui é um DNA. Como é que eu sei que é um DNA? Porque tem o T, certo? Ó, o T ligar com A, o C ligar com G, AT, CG, TA, AT. Isso a gente fez, certo? Aí, isso é o DNA. Agora, o DNA vai produzir RNA. Então, onde era T, vem A, onde é A, vai U, C, vai G, GC, GC, TA, GC, AU, TA, CG, GC, TA, GC, CG, AU. Beleza? Tranquilo aí? O que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai aprender a fazer isso aqui, a produzir as proteínas a partir do RNA. Então, o que que vocês conseguem observar? Que a cada trinca, a cada 3 letras, eu tenho um aminoácido correspondente. Isso é importante saber. Então, cada 3 letras, eu tenho um código de um aminoácido. Aqui tem a metionina, prolina, leucina, alanina e arginina. Não se preocupem que nenhum desses nomes vocês têm que decorar, tá? Então, o código genético. O código genético é essa trinca de RNAs, que a gente chama de códon. Então, correspondência da sequência de nucleotídeos levando a sequência de aminoácidos. Códon, 3 bases de nucleotídeos do RNA, essas 3 aqui, que codificam cada aminoácido. Então, de 3 em 3, eu formo um código. E esse código, cada trio, corresponde a um aminoácido. Então, quem é o RNA? É a adenina, guanina, citosina e uracila. Essa direção a gente vai estudar melhor no terceiro ano. E são 64 combinações diferentes de base. Então, o DNA produz RNA e o RNA produz as proteínas. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro códon, segundo códon, terceiro códon, quarto códon, quinto códon, 6 códons, 7 códons. São 7 códons e são 21 nucleotídeos, porque cada um é um nucleotídeo, certo? 7 vezes 3, 21. E aí é que vem a parte que às vezes o povo acha complicado. Dos 61 dos 64 códons possíveis, codificam os 20 aminoácidos padrões. Então, a gente só tem 20 aminoácidos. Então, existem sequências que elas originam o mesmo aminoácido. E ainda existem, 3 sequências de terminação, que é onde o RNA diz, ó, aqui acabou. É até aqui a produção dessa proteína. Então, como é que a gente lê? Primeira base, segunda base, terceira base. Então, eu vou ler aqui. Primeira base U, segunda U, terceira U. Fenilalanina. Vamos pegar uma mais complexa. Primeira base, ó. A, segunda base. G, terceira base. Códon de terminação. C, primeira base. U, segunda base. G, terceira base. Então, essa tabela, geralmente, ela tem em avaliações, e se eu precisar da tabela, eu vou pedir para vocês lerem a tabela. Geralmente, a tabela tem a ver com RNA mensageiro, mas existem tabelas que é do DNA, tá bom? Eu colocaria essa daqui do RNA.
Características, né? Um determinado códon sempre codifica o mesmo azão. É universal em todos os seres vivos. Eu posso usar essa tabela para qualquer espécie. E ele sempre é lido de 3 em 3. Aqui não precisa. Ó, existem 3 tipos de RNA, tá? RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. O RNA transportador. Aqui eu sei que não dá para ver muito bem, mas aqui está escrito as letras, ó. U, A, G, G, A, U. Então, os nucleotídeos de RNA estão aqui. Qual é a função do RNA transportador? Transportar moléculas de aminoácidos. Então, a função do RNA transportador é transportar moléculas de aminoácidos. Tá? Então, aqui está ele e aqui em cima sempre vai ter um aminoácido diferente. Deixa eu passar. O RNA-M é o RNA mensageiro. A função dele é produzir os ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Quem sabe? Produzir síntese de proteína. Síntese proteica. Então, se a gente está falando de produção de proteína, tem que ter ribossomo. E o ribossomo é produzido pelo RNA ribossômico. Então, aqui eu tenho uma fita verde de RNA mensageiro. Isso aqui, grandão, que parece um chapéu, que tem a parte de cima e a de baixo, é o ribossomo. E aqui é o RNA transportador. Ribossomo, RNA mensageiro e RNA transportador. Então, vem o primeiro nucleotídeo, AUG. AUG vai chamar o RNA transportador UAC. E esse RNA transportador vai estar ligado a um aminoácido metionina para codificar a mensagem. Eu estou passando porque é um slide muito complexo, tá? Então, sempre vai iniciar no AUG, que é a metionina. Ó, aqui que o ribossomo vai fazer uma ligação. E aí a gente vai ter a formação da proteína. Deixa só eu ver um slide mais fácil. Olha os ribossomos, ó, um ao lado do outro. Lá no retículo plasmático rugoso. Tá. Eu vou passar agora. Opa, tem gente querendo entrar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mais alguém? Então, eu vou compartilhar agora outra tela com vocês, tá bom? Então, vocês estão vendo aí o pente, né? Então, o que eu quero que vocês saibam? Que existe uma estrutura chamada RNA. Esse RNA a gente chama RNA, aí a gente bota um M, que quer dizer RNA mensageiro, certo? Quem é esse RNA, professora? Esse RNA, eu vou desenhar, depois eu apago, tá? Esse RNA, ele está lá dentro do núcleo da célula, porque eu tenho, o que que eu tenho lá dentro do núcleo da célula? Eu tenho DNA, cromatina. E essa cromatina produz um fragmento de RNA. E esse fragmento de RNA, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma para fazer um processo que a gente conhece como. Não, tá legal assim.
um processo que a gente chama de tradução. Então, o DNA produzir RNA, ó, resumo. O DNA, quando produz RNA, a gente tem um nome. Deixa eu botar fazer todo o esquema aqui para vocês já pegarem e eu já deixar isso aqui escrito. Isso é genética. A gente já está vendo uma parte da genética. É isso daqui que a gente chama de genética molecular, que vocês já estão tendo. Ó, certo? Então, quando o DNA produz o DNA, a gente chama de replicação. Certo? Quando o DNA produz RNA, é transcrição. E quando a RNA produz a proteína, a gente chama isso de tradução. Beleza? Isso daqui é gene. É o DNA que produz RNA que produz proteína. Isso já é uma parte da genética. Beleza? Isso é o resuminho da primeira aula e da aula de hoje. Então, beleza. Esse RNA estava lá no núcleo, agora ele foi para o citoplasma. O que acontece aqui? O que acontece é que vai vir uma molécula que eu vou chamar de RNA ribossômico. O RNA ribossômico, qual é a função dele? Produzir o ribossomo. Então, essa bolinha aí, né, que não é bem bolinha, vocês viram? O nome disso daqui é ribossomo. O ribossomo vai vir aqui e vai acoplar. E vai acoplar essa molécula de DNA. Certo? E aí a gente tem todas as trincas aqui, certo? Beleza. Então, o que eu quero que vocês entendam? Cada trinca dessa, a gente chama de nucleotídeo. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui nesse sentido. Vou botar assim. Cada trinca dessa eu chamo de códon. Então, se eu tenho AAA, ele vai atrair um RNA transportador, que vai ter que ter UUU. Certo? Opa. Deixa eu ver se tem alguém lá pedindo para entrar. UUU. Deixa eu voltar lá. Não. Eu vou ter o UU. Então, se aqui é U A C, aqui eu vou ter A U G. Ali vai ser U G. Deixa eu só arrumar aqui. U G, G G C, G C G, A U A U C. Beleza? Então, isso aqui que eu estou escrevendo em preto, ele está relacionado com uma estrutura que nós chamamos de RNA ribossômico. O RNA ribossômico,
ele possui essas bases. Ó, opa. Vai ficar um pouco junto, né, galera? Mas enfim, só quero que vocês entendam isso aqui, tá? Que vocês sabem que o RNA ribossômico, ele não é retangular. Ele é todo deformado, como eu mostrei lá. E cada RNA ribossômico carrega consigo o que é mais importante aqui nesta aula, que são os aminoácidos. Então, aqui em preto, esse aqui que está em preto é o RNAP, beleza? E cada RNAT carrega consigo um aminoácido. E esses aminoácidos se juntam para fazer a síntese proteica onde? Dentro do ribossomo. Os aminoácidos são separados, eles só fazem essa união, que a gente chama de síntese proteica, isso daqui, que é a síntese proteica onde? Dentro dos ribossomos. Deveria ser bem maior aqui no caso, né? O ribossomo deveria ser um tamanhão mais ou menos assim, certo? Mas tudo bem. Também não dá para eu acertar tudo aqui. Então, o ribossomo deveria ser grandão desse jeito. Beleza? Aí que vem a tabelinha de vocês, que eu vou deixar a tabelinha de vocês. Tabela RNA mensageiro. Essa tabela, como eu falei para todos vocês, ninguém precisa se preocupar de que, ai, professora, eu tenho que conhecer essa tabela. Essa tabela, se eu precisar e se você for usar, eu vou passar essa tabela para você. Então, eu só vou mostrar a tabela. Essa tabela tá horrível. Deixa eu pegar uma outra tabela. A tabela que eu abri ali, ela tá. Tomara que outra tabela. Eu só vou mostrar a tabela para vocês, tá? Então, essa tabela é aquela que estava lá no slide. Só vou mostrar ela inicialmente. Depois. Opa, não é essa daqui. Depois eu volto lá onde eu estava. Ó, essa é a tabela, certo? Então, eu tenho a primeira base, a segunda base e a terceira base. Então, eu tenho lá fenilalanina. Então, eu vou lá e vou colocar lá com vocês. Então, eu vou deixar com vocês a tela, outra tela aberta. E aí eu vou completando, e aí vocês sabem de onde que eu estou tirando. Não é da minha cabeça, não, eu não decorei isso tudo, tá? Então, quem é fenilalanina? Então, na verdade, não é o U, porque aqui embaixo, o RNA, está escrito AAA. Então, eu vou lá. AAA é a lisina. Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou escrever lisina. Eu não vou escrever lisina, porque não vai caber. Então, eu resumo, lisina. Aqui, UAC. Eu vou lá naquela tabela e vou ver. O UAC, tirosina. Então, eu vou vir aqui e vou digitar. Tirosina. Depois vem, aí esse ribossomo, ele vai se deslocando para a direita,
tá? Que aqui eu não vou fazer, porque eu não tenho como fazer isso aqui agora. AAC. AAC, aspargina. Aspargina. CCG, 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 prolina. Lembrando que eu não decorei nada disso. Eu vou lá, olho na tabela e escrevo. CGC, CGC, arginina. Esse aqui mesmo nem cabe. Arginina. O U é aquele que eu já falei para vocês, fenilalanina. A gente escreve fenilalanina. O A repetiu de novo, lisina. E o último, que é um stop codon. Stop codon é um códon de terminação. Certo? Beleza? Então, o que é a síntese proteica? É eu pegar todos esses aminoácidos. Quantos aminoácidos eu tenho ali? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E colocar um exatamente ao lado do outro. E eles têm que estar se tocando, professor, é claro, eles fizeram síntese proteica. E aí eu posso perguntar para vocês, eu tenho certeza que vocês sabem, vocês já assistiram a aula de biologia orgânica. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vocês sabem que conjunto de aminoácidos é igual a uma proteína. Então, o que é o código? O código é isso aqui, galera. Por que o DNA é um código? Porque o RNA vem do DNA. Então, o DNA tem T, 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 A, T, G. Então, o DNA tem um código. Então, o DNA tem 2 metros, o RNA é pequenininho. Em várias partes do DNA, o RNA é formado. E esse RNA, ele diz o seguinte, ó, aqui vai ser o a lisina, depois vai vir a tirosina, a aspargina, prolina, arginina, fenilalanina, lisina. E esses 6 juntos aqui, claro que não são 6, às vezes são 300, são 1.000 aminoácidos, vão formar uma proteína. Que proteína? Pode ser a proteína da cor do olho verde, pode ser a proteína que vai fazer teu cabelo ser cacheado, pode ser a proteína que vai fazer a tua pele ser ter uma pigmentação, a melanina, né, no caso, pode ser a proteína que vai dizer vai ser a tua altura, a proteína vai dizer como é que vai ser a tua boca, o teu olho. Tudo que nós temos de formação do nosso corpo, nós temos devido às proteínas. Tranquilo? O pessoal entendeu?